Boa tarde, boa noite, né? 18h30. Conectar com a Elo para começar a nossa live. Aceitando a Elo aqui. Eu já cliquei em aceitar, mas parece que... Oi, Mi. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Tava dando uma graças a pane, Deus. já foi. Deixa eu até tirar minha blusa que dá um calorzinho aqui. Fica à vontade. Esse horário é corrida, né? 18h30 aí Esse horário no meio chega da em noite. casa, tô arrumada nas coisas pra organizar, se tiver atendimento, fica mais corrido. Pois é, obrigada por ter aceitado o convite de fazer a live aqui com a Imagina. gente. Eu achei muito interessante que você fala de uma consciência alimentar, né? E eu queria Exatamente. saber um pouquinho, pode se apresentar o seu canal e saber o que é essa consciência alimentar. Beleza. Então, vamos lá. Bom, eu me chamo Heloísa, eu sou nutricionista e eu não sei se tá voltando o som. Tá tranquilo o som? Para mim, não. Deve ser o Não? retorno. Eu acho que para mim deve estar voltando um pouquinho. Deixa eu só Bru, ver que com o fone ele vai melhorar. tá, Bru que tá aí, Vamos o áudio tá bom? aqui. Tá tranquilo para me ouvir? Tá bom. Beleza, agora tá sem retorno. Agora tá bom. Vamos lá então. Se tiver continuando o retorno, você fala. Eu acho que para mim é que tá tranquilo. Bom, meu nome é Heloísa, eu sou nutricionista. Eu trabalho bastante com essa mudança de comportamento, né, para o emagrecimento, né, feminino, que é o público que eu atendo, e também para a qualidade de vida. Então, eu acredito que essa parte da mudança de comportamento é o que traz muitos insights para a nossa vida, que traz realmente uma mudança nas nossas atitudes, né, de forma geral, e principalmente com a relação com a comida. Então, quando a gente trabalha a parte de alimentação, às vezes a gente pensa que é só mudar, colocar uma frutinha a mais, colocar uma coisinha a mais, e não é bem assim. Então, a gente precisa entender também o contexto. Por que que essa alimentação ela está sendo daquela forma? Por que que a gente faz certas escolhas que a gente sabe talvez que não é boa, mas a gente faz? Por que que tudo isso acontece? Então, quando a gente trabalha essa mudança de comportamento, eu vejo além do prato, eu vejo além da comida, além de tudo aquilo que a gente costuma analisar, né, de forma geral, assim, quando a gente vai com a nutricionista, porque, como eu falei, quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa naquela parte mais superficial. O que eu vou comer? O que eu posso? O que eu não posso? Tá certo? Tá errado? Então, é basicamente o que as pessoas acreditam que a nutricionista pode fazer. E aí eu vou um pouquinho mais além. Eu vou um pouco mais além do que tem dentro do prato, do que você faz de escolha. Eu quero entender por que você faz essa escolha e qual que é o motivo que te levou a escolher uma coisa e não a outra. Ou talvez ver um alimento como ruim e ver outro alimento como bom. Então, eu quero entender esse contexto para depois a gente entender qual que é a estratégia que vai ser melhor para
cada pessoa. Que legal. Então você faz uma consultoria ou seria uma terapia? Como que você chama esse acompanhamento que você faz? Eu chamo de consulta. É que minha Consulta. consulta é diferentona, né? Então. Legal. Por isso que é Nutri Ideal, né? Que é o É, conjunto que funciona, né? exatamente. Então, na minha página no Instagram, eu falo bastante sobre essa consciência. Porque a partir do momento que a gente começa a trazer a consciência do que a gente está fazendo, do porquê que a gente está fazendo, qual que é a razão que a gente chegou àquele comportamento final, fica muito mais fácil da gente ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora também das escolhas que a gente tem, uma melhora dos resultados. Então, como eu trabalho com emagrecimento feminino, eu não quero fazer só uma restrição. Porque restrição é muito fácil, né? É só fechar a boca. Mas não é tão fácil assim. A gente trabalha com gente, muito mais complexo. Então, nesse contexto, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, né? Entender muito mais essas escolhas para a gente ter uma estratégia mais fácil, né? Uma estratégia melhor para cada pessoa. E no emagrecimento, a gente tem que trabalhar a mudança de comportamento. Por quê? Porque no emagrecimento, a gente tem muitos fatores, né? A obesidade, ela não é só porque você comeu mais e não gastou energia. Não é tão matemático assim. Então, tem muitos fatores que fazem a pessoa chegar naquele peso, naquela obesidade, e a gente precisa trabalhar com ela. Muitas vezes, a relação desses pensamentos com a comida vai fazer com que ela ganhe peso ou talvez não consiga perder peso também. Sim. E a questão da alimentação, que é atrelada ao bem-estar físico, né? A questão da gordurinha a mais e o emocional, você escolheu trabalhar com mulheres por qual motivo? Porque eu acredito que para a mulher o que pega muito é a questão emocional, né? Eu não sei se o homem funciona da mesma forma. Como que é isso? Bom, eu escolhi trabalhar com público feminino, né? Por vários motivos. Um deles é porque eu me sentia mais confortável, porque é um público que eu entendo. Eu sou mulher, então é muito mais fácil eu entender o que outras mulheres passam do que eu entender o que um homem está pensando sobre o emagrecimento dele. Então, acho que foi um dos critérios que eu pensei, poxa, eu não consigo entender completamente a cabeça de um homem quando eu falo de emagrecimento. E eu consigo entender super bem as mulheres, então esse é o público que eu me sinto à vontade. Eu acho que é legal a gente lembrar que no atendimento é bom a gente estar com quem a gente se sente confortável, né? Não com a pessoa em si, mas com as características que aquela pessoa traz. Né? Então isso me deixa bastante confortável. E eu trabalho, né, com a mulher de forma específica também, porque eu me identifico muito nas dores que essas mulheres têm. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu muitas vezes contei os meus sentimentos na comida. Muitas vezes eu usei a comida como uma válvula de escape. E eu entendo que isso é uma forma de trazer prazer, de trazer alívio, e muitas vezes uma forma de lidar com o problema sem lidar de fato com ele. E a gente faz isso diversas vezes. A gente faz isso muito. Então, eu entendendo isso, sabendo como que isso acontece, vivenciado todas essas questões também, eu me vi ali sendo a pessoa ideal para poder guiar uma pessoa no objetivo que ela tenha, sendo ansiosa, né? Da mesma forma que eu fiz comigo, ampliando a consciência, né? Que eu não era assim. Eu não era essa coisa de, nossa, vamos pensar sobre alimentação. Não. Eu era aquela pessoa de ou 8 ou 80, né? Ou eu faço ou não faço. Ou eu como tudo ou não como. Em algum momento, eu achei que isso não estava certo, porque eu não queria tirar, né? Eu queria moderar. Eu queria continuar comendo o que eu gostava. Mas como que eu fazia isso? Né? Então, eu comecei a entender esses porquês dentro da minha cabeça e comecei a direcionar de uma forma mais saudável aquilo que eu gostava e aquilo que eu precisava comer. Então, por isso que eu trago muito isso para a minha prática clínica, também com as minhas pacientes que são ansiosas. Né? Então, eu sempre falo, você é ansiosa? Calma, te entendo. E faz toda a diferença, né? A pessoa pegar um cardápio ali do modelinho padrão que a gente entende de nutrição, pegar ali o cardápio dela, né, diário, seguir aquilo passo a passo sem nem saber o porquê,
só faz, né? E ter a consciência, porque com a consciência ela consegue realmente entender, faz sentido para ela e ela pode adaptar a rotina dela para aquilo, né? É totalmente diferente você seguir porque estão te mandando fazer algo do que você fazer porque você entendeu o que significa fazer aquilo, né? Exatamente. Cada um tem o seu porquê. Então, quando uma pessoa ela chega para mim, ela fala assim: ah, eu quero emagrecer, Lô. Tá, mas por que você quer emagrecer? O que chegou a esse momento, né? Você já tentou fazer isso antes? Quais foram os desafios, né, nessa caminhada? O que você achou de difícil? Então, eu sempre investigo isso, porque cada pessoa tem uma história, tem uma forma de ver a relação com a comida, de ver o corpo, e tem um motivo para fazer aquilo. Então, algumas pessoas vão entrar em contato comigo e falar: ah, eu não me sinto bem com o meu corpo. Tá, isso muitas pessoas falam: eu não me sinto bem com o meu corpo. Mas por que você não se sente bem com o seu corpo? Ah, então, eu não me sinto bem porque eu olho no espelho, não é uma coisa que eu via quando eu tinha 20 anos. Hum, então você busca ter esse corpo de 20 anos. Por que você busca ter esse corpo de 20 anos? Ai, quando eu tinha 20 anos era tão bom, eu me sentia tão bem, eu era tão segura. Então você busca ter essa segurança que você tinha quando você tinha 20 anos, é por isso que você está aqui. E muitas vezes a pessoa fica tipo, eu nem imaginava, não, calma, eu só queria emagrecer, sabe? E aí a Sim. pessoa começa a entender que é muito mais profundo do que só emagrecer. Ela tem um sentimento que ela está buscando, ela tem uma sensação que ela está buscando ali. Não é só um número menor na balança, não é só um manequim diferente. Ela quer se sentir de uma forma. E aí eu trago isso à tona, porque trazendo isso à tona, eu cutuco na ferida. E quando eu cutuco na ferida, eu quero que ela veja o tamanho da ferida, qual que é a ferida e por que ela está fazendo isso. Né? Então, isso ajuda não só eu entender o contexto dela, né, o motivo que fez ela estar ali, como eu começo a entender o que vai motivar ela a fazer, a continuar, né, e alcançar aquele objetivo. Então, para o emagrecimento, é extremamente importante a gente voltar para essas razões. Voltou, Ixi, né? não consigo. Voltou, voltou. Todo mundo está ouvindo a gente bem? Tô te ouvindo bem. Ixi, agora Não. não. Deu uma travadinha. Ele tava indo e voltando. Desculpa, eu tava te ouvindo, mas eu vi que parou aí para você. Ah, tá. Não, mas agora eu tô te ouvindo bem. Perfeito, vamos lá. Se aconteceu alguma coisa aqui, é porque é a ligação que entrou aqui, desculpa. Imagina, deixa eu até ver. Aqui a internet tá ok. Já tô com o 4G ligado, que se der alguma coisa, né, já Não, é tem um plano B. ligação. Me ligaram e aí ele travou. E aí, como que eu faço para a Ah, pessoa tá. não me ligar? Aí o Alves Rosemary falou que coloca o modo avião, né? Eu preciso olhar Aham. essas coisas, porque novatas de live dá dessas, né? Agora eu aprendi, gente. Maravilha. Maravilha. Então, é muito interessante essa técnica que você usa. E isso é muito legal. Tô muda, o Bruno tá falando. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Bru, vê aí se é só para você. Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, me dê um toque aqui. Mas é Quem muito estiver legal. ouvindo, deixa o coração aqui que a gente sabe que vocês estão ouvindo. Então vai deixando o coraçãozinho. Isso. Deixa o coração aí. É muito legal isso porque você se preocupa com um todo, né? Não é só a nutrição a qualquer custo e de qualquer jeito, né? Porque é muito fácil a Não. pessoa passar um relatório do que você tem que comer, café da manhã, o lanchinho, o almoço, e não ir além, não explicar, porque aí não resolve o problema, né? E pela forma que Exatamente. você trabalha, você resolve. Você vai em uma coisa que vai funcionar para a vida da pessoa e não por um período ali perdeu 10 quilos e resolveu, né?
Exatamente. Então, quando eu falo para a pessoa, eu falo, olha, depois que você passa a comida, as coisas mudam, porque você vai pensar diferente. E é isso que eu trago, né? É essa ampliação da consciência. É a pessoa perceber todos esses fatores, né? Então, quando eu falo de percepção, né, de consciência, eu quero que ela perceba algo que para ela, às vezes, ela não está não tá percebendo, está escondido. Então, ela não sabe, por exemplo, que ela come porque ela quer se punir, porque ela acha que, poxa, se eu não fiz direito, eu vou comer tudo de uma vez então. Né? Ela não entende que isso pode ser uma punição. Eu tô comendo porque eu mereço, meu dia foi estressante. Ela não entende que esse eu mereço é, é aquela questão de eu quero prazer, eu preciso me sentir bem com isso. E quando a gente trabalha essa ampliação é muito legal porque a pessoa muda o pensamento e ela começa a ter uma percepção diferente e um automonitoramento muito melhor. Então, quando a gente tem esse automonitoramento, e quando eu falo automonitoramento, eu não quero dizer de me policiar, né? Porque essa palavra de me policiar é como se fosse assim: você está saindo das regras, papinha para você, não faz isso. É como a gente fala para cachorro, né? Não, não faz xixi aí. Então não é isso, né? Não é esse se policiar, mas é mostrar que, olha, eu estou tendo esse comportamento por causa de uma situação X, Y. Então, eu tenho essa consciência e eu estou monitorando os meus comportamentos, eu estou analisando o que está acontecendo. Então, é diferente de não faz isso, né? Tá ruim, feio, tá saindo da dieta. Não, não é isso, né? É sem sofrimento, né? Uma dieta que você entende por que você está buscando, que você está fazendo aquilo, então ela é mais leve, você consegue fazer. E essa questão que você falou da restrição, né, de não deixar de comer, eu acho muito importante. Porque, imagina, eu acho muito triste, eu nunca consegui fazer dieta por conta disso, né? Nem nutrição, porque queriam tirar todas as coisas que eu gostava. Eu falava assim, meu, vou cortar os pulsos, porque corta isso, corta aquilo, corta tudo. E eu É, gosto, e comer é gostoso, né? Então, se a gente conseguir comer tudo que a gente gosta da forma certa, a quantidade, eu acredito que influencia, né, muito nesse sentido. Nossa, é a nutrição perfeita, porque você consegue relacionar a saúde com o prazer, simplesmente pelo prazer. Porque as besteiras, as besteirinhas, elas são gostosas. Tem besteirinha que é gostosa. Então, poxa, se a gente puder colocar ela ali dentro, né, equilibradamente, dar o gostinho de poder comer essas besteirinhas, faz todo sentido. E como que você faz isso? Você diminui, você equilibra e você não corta nem aquelas besteirinhas que a gente gosta tanto? bom, vamos lá. Eu falo que tudo depende. Depende do contexto, depende da sua intenção, depende do quão, sei lá, motivada você estiver para fazer aquilo, depende do seu momento, depende do seu trabalho, depende de muita coisa. Porque, por exemplo, pode vir uma pessoa e falar assim para mim, Elô, eu preciso de uma restrição. Eu preciso porque sem pão, se você me corta o pão, eu entendo que eu estou fazendo uma dieta e aí eu respeito isso. Olha, Se você não me cortar o pão, eu vou achar que eu posso tudo. Então, aí depende. Aí, nesse contexto, eu falo, interessante. bom, não quer dizer que eu vou tirar, mas vamos fazer o seguinte, em vez de você comer todo dia, vamos fazer dia sim, dia não. Essa é a regra. Então, tudo bem. Então, eu continuei colocando aquele alimento, mas eu tenho que trabalhar eu não posso restringir e eu não posso só trabalhar a permissão de tudo. A permissividade, né? Ai, posso tudo. Não. Então, vamos trabalhar a moderação. Aí, nesse contexto, é importante a gente limitar, mas não proibir. Porque, assim, quando a gente proíbe, o desejo para qualquer coisa vai aumentar. Exato. Ai, Elo, eu tenho muita vontade por comer doce. Ah, então vamos tirar o seu doce. Ai, porque você precisa trabalhar o seu paladar. Não, porque você está muito acostumada com doce. Vamos cortar o açúcar do café? Ah, que aí a gente treina isso. Não, não, eu não quero privar. Eu quero limitar. Porque muitas vezes é essa a questão. A pessoa, ela come e ela não tem limite. Ela não tem um basta. Ela só vai.
Então, é como se fosse um carro sem freio em uma ladeira. Ele só vai. Só que se você colocar a primeira marcha ali, quem dirige sabe, né? Se você colocar a primeira marcha ali, o motor vai segurando. Ele vai dar uma seguradinha. Então, a gente precisa limitar. A proibição, no meu contexto, não existe. Você pode comer tudo. Até porque, às vezes, a pessoa fala assim, Elô, eu posso comer? Eu falo, você pode comer tudo. Por quê? Porque eu não sou sua mãe, você manda em você, quando você quiser você come, sempre. Mas a questão é, por que que você quer comer? O momento que você quer comer é o ideal? Você tá com fome, tá com vontade, você tá nervosa, tá com raiva, por que que você quer comer? E por que você quer aquele alimento? Então, é nesse momento que a pessoa fala, eu quero comer, mas eu acho que não é o momento agora. Acho que eu preciso me acalmar, por exemplo, para depois fazer uma escolha melhor. Então, o que a gente trabalha, você falou até em questão de quantidade, né? É isso, é limitar também a quantidade. Mas, olha quão complexo é a coisa, né? É limitar quantidades, mas não é dar quantidades fechadas. E a pessoa nunca vai poder comer mais ou comer menos. Por quê? A gente vive em um momento em que, poxa, hoje eu tô com mais fome, eu vou comer mais. Amanhã eu posso não estar com tanta fome, eu vou comer menos. Então, eu trabalho com comer intuitivo também. Você vai comer de acordo com a sua fome, de acordo com a sua necessidade daquele momento. E tudo isso com aquela percepção das sensações, dos sinais e sintomas que o nosso corpo ele já oferece pra gente. Então, os sinais primitivos vão dizer, poxa, se eu comer muito chocolate, eu vou ter aquela vontade, eu vou ter aquela sensação de, não aguento mais. Então, o corpo já dá isso. Se isso não acontece, talvez você não esteja percebendo o sabor, talvez você esteja comendo rápido, talvez você não esteja aproveitando aquele momento. Porque se a gente comer um chocolate devagar, a gente vai ter essa sensação de em algum momento. Porque a gente tem aquela saciedade. Agora, se a gente comer rápido, a gente vai comer uma barra assim, ó, uma atrás da outra, a gente não vai perceber, a gente talvez coma outra. Então, por isso que trabalhar a percepção, essa consciência, para ter o automonitoramento e a percepção desses sinais, né, primitivos, é importante para limitar. Então, uma coisa vai sendo ligada com a outra em todo o processo. Que legal, isso é muito, muito interessante e faz todo sentido, né? E Com uma certeza. pergunta que eu até coloquei lá na. A Laís está falando, eu sou do tipo que como uma barra sozinha. Isso é Por que você come essa ansiedade. barra sozinha, Laís? Autopercepção, o que que acontece? Por que que isso acontece? Já marca aí ó, a sessão com a Heloísa para ela resolver isso daí com você. Você pode comer o chocolate, mas não precisa comer a barra inteira sozinha, né? Ou de uma Exatamente. vez, né? Quanto tempo Ou de dura uma essa vez. barra, né? Entre um monte de detalhe importante, né, Heloísa? Sim. E uma coisa que eu ia falar que dá pra gente trabalhar as emoções, o emocional junto com a nutrição. Por exemplo, estou ansiosa, preciso resolver minha ansiedade. A gente já pensa no chocolate. Né? Tô de TPM, tô ansiosa de comer um chocolate. Dá para trabalhar as emoções na nutrição? Funciona? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de uma coisa muito relacionada ao cérebro, e a gente acha que é só cérebro. É só você trabalhar a parte que tem aqui em cima e só. Mas não. Quando a gente fala de comportamentos, a gente fala de sentimentos, a gente também fala de consequências dessas sensações, né? Dessas emoções. E aí a gente tem, por exemplo, uma consequência final, é o comer. O resultado final desse sentimento, dessa emoção, é o comer. Então, a alimentação ela pode ajudar. Tanto a terapia ela vai tratar essa parte que vem antes, essa origem, essa questão, às vezes, traumática, ela vai tratar isso antes, mas a nutrição ela pode ajudar dali para frente também, em conjunto. Por quê? Porque tem alimentos que eles vão favorecer essa sensação, talvez, de prazer que a pessoa busca. Mas, quando a gente fala de sensação de prazer, a gente lembra logo do chocolate. Ele Do tem essa doce, relação. né? Doce, de forma geral.
né? Ele tem essa relação, por quê? Porque ele traz aquele pico, né, de prazer, ele aumenta a insulina de forma rápida e dá aumenta aquelas sensações de prazer que a gente tanto quer. E a gente pode ter isso na alimentação, só que de uma forma saudável. Então, por exemplo, aí quando a gente fala do chocolate, o chocolate, qualquer tipo que a gente procurar aí, um prestígio da vida, um sneaker, ele vai trazer esse prazer. Só que, digamos que esse prazer, ele vai aumentar muito rápido e ao mesmo tempo que ele subiu, ele vai descer muito rápido. Então, eu tive um grande prazer e agora eu vou ter uma diminuição desse prazer todinho. Por quê? Porque esse prazer, ele ativou um sentimento ali, ele ativou uma sensação. Só que por conta daquele excesso de açúcar. Quando eu tenho aquele excesso de açúcar, o meu corpo vai querer tirar, porque não é normal ter um excesso assim. Então, ele vai querer tirar do mesmo jeito que entrou, né? Rápido. E aí, eu vou ter aquela sensação de, ai, quero mais. Quero muito mais chocolate. Aí a gente vai e come de novo. Quando eu falo de um cacau, né? Daí é um composto que tem no chocolate. E eu falo de um chocolate, por exemplo, que tem 70% cacau, 80% cacau. Ele é amargo. Ele pode dar esse prazer. Não é do mesmo jeito. Porque o açúcar, ele faz isso de uma forma muito rápida. Aquilo que tem menos açúcar vai dar um pico menor. Então, ele vai subir um pouquinho e talvez ele desça um pouquinho, mas ele vai manter por mais tempo. Deixa eu até tentar fazer um gráfico aqui para vocês entenderem mais ou menos. Eu sou dessas, eu já desenho. Então, esse daqui vai ser o pico que ele vai dar no nosso organismo. Então, o açúcar, ele vai entrar muito rápido, ele vai fazer um pico e ele vai descer. Quando a gente fala do composto que tem o cacau, que tem realmente as propriedades que vão trazer esse relaxamento, ele vai começar aqui, mas ele vai ser muito mais longo. Por isso que uma quantidade menor, por exemplo, de chocolate, tem mais cacau, chocolate 70%, ele vai trazer um prazer mais prolongado do que um chocolate comum. Então, ver como a nutrição, ela pode, a ciência da nutrição, ela pode sim trazer esse prazer, mas tem formas da gente fazer isso. Então, também tem uma técnica, né, que a gente usa. Perfeito meus desenhos, né, Bruno? Eu sou desenhadora demais. Desenhadora, olha. Mas é isso que a gente busca também, né, na nutrição. Então, a ciência, ela vai mostrar que é possível que você tenha o prazer, uma sensação boa, com alimentos saudáveis. E tem uma técnica que a gente usa, que é a técnica do Mindful Eating. Não sei se você já ouviu. E essa técnica, ela faz a gente trazer a nossa mente, nossos pensamentos, para o momento presente da comida. Então, quando que eu vou utilizar isso? Quando eu estiver comendo. Então, nada mais é do que ter uma atenção plena ao comer. E quando a gente faz essa técnica... Da atenção plena eu conheço. Então, vocês usam isso no momento da alimentação. Isso, exatamente. Legal! A gente usa essa atenção plena para quê? Para que você foque naquele momento do alimento, no sabor, na sensação que você tem dele. Então, que você esteja presente para aquele momento que você está comendo. Porque muitas vezes a gente come uma barra de chocolate, por exemplo, e a gente come total disperso. A gente come na base de um sentimento, na base da raiva, na base do eu preciso relaxar, e você come ali igual um bicho, né? Sem ter consciência daquilo, sem ter essa atenção que você precisa ter ao sabor, à textura, ao cheiro, porque os sentidos, os 5 sentidos usados juntos, eles vão trazer mais saciedade, e que muitas vezes a gente não usa quando a gente quer, sei lá, trazer um prazer imediato ali, quando a gente come chocolate lá na casa de R$1 no meio da rua, depois de um dia estressante. E é engraçado que às vezes nem é tão gostoso assim. Eu já tive essa percepção de comer algo correndo, né? Porque tá ali, tá fácil. Às vezes você passa em algum mercado ou padaria, e você pega alguma coisa ali na hora e vai comendo dirigindo. Quem dirige já passou por isso na vida, de pegar alguma coisa para ir engolindo no caminho. E aí, às vezes que você come, beleza. Aí, às vezes você comprou lá 2, você vai comer depois, você olha e fala, nossa, mas isso nem é gostoso.
Você tava tão ali, eu preciso comer alguma coisa, e pegou e engoliu aquilo e nem era tão gostoso. E chocolate acontece muito isso, porque tem chocolate que não é gostoso, né? É, Que é o eu já pior. tive isso. Eu já tive isso. Hoje Eu eu até conto, né? seleciono. Hoje eu seleciono o sabor. Para comer tem que valer a pena. Tem que ser tipo um Lindt ou um negocinho mais gostosinho. Porque você vai Isso. pegar um chocolate, quando você come um pouco, é que nem o vinho. Quando você toma um vinho doce, você toma um vinho seco, você acostuma com vinho seco, você não consegue mais tomar um vinho doce, né? É, Eu acredito que é quando a gente percebe, quando a gente muda, o saudável vai ficando mais gostoso conforme a gente faz essa mudança, essa consciência que você trabalha. exatamente. E eu já até contei isso na minha página, né? Eu já tive esse momento. O meu momento não foi com chocolate. O meu momento foi com aquela pipoca tigrinho da embalagem rosa. Ah, Eu tenho altas lembranças com ela. Numa época que eu fazia estágio, eu ficava muito estressada, muito indignada com as coisas que aconteciam lá, e eu não podia falar nada porque é estagiária, né? E aí eu saía de lá pé da vida, nervosa, irritada, ia pra estação, só que perto da estação sempre tem aquelas barraquinhas sem vergonha, né? Aí eu ia lá e comprava uma pipoca tigrinho. Essa pipoca eu comia na base do ódio. Assim, eu queria descontar a minha raiva em alguma coisa e eu descontava na bendita da pipoca. Eu fiz isso tantas vezes, né, sem perceber, para você entender como que é uma coisa tão inconsciente, né? Eu fiz isso tantas vezes sem perceber, que dentre esses dias, né, eu estava saindo um dia desses e eu, ao invés de comprar pipoca tigrinho, eu liguei pro meu namorado na época, né, que hoje é o meu noivo. Aí eu falei assim, olha, você pode me ouvir? Você não precisa falar nada. Eu só quero que você ouça. Não tá interessado no que eu vou falar? Não importa, eu quero falar. E aí eu descarreguei tudo que eu tava, aquela indignação, aquela raiva, aquele tudo. Eu falei, meu, aconteceu isso, isso, isso. Eu cheguei perto da estação, né? Aí eu falei, olha, eu preciso desligar, que eu tô chegando aqui perto do movimento, mas em casa a gente conversa mais. Quando eu passei na frente daquela loja, pelo hábito, eu fui lá e comprei. Só que pela primeira vez, eu olhei para ela e falei, eu tô com fome? Por que eu tô comendo isso? Aí eu falei, bom, já que eu comprei, eu vou comer. Não sou besta, né? Aí fui, comecei a comer. A sensação foi outra. Eu comi aquilo falando, gente, eu como isso todo dia quase. E nem é tão gostoso. Por que eu faço isso? então, isso eu acho muito engraçado quando acontece que a gente fala, nossa, mas esse negócio não é gostoso. Eu falo, gente, o que eu tava querendo? E naquele momento, a única coisa que eu tava querendo era um alívio. Eu tive esse alívio na conversa. Então, quando eu fui comer, eu já tinha aliviado aquilo, não precisava, né, morder e ficar, né, engolir aquilo com raiva. Eu já tinha liberado a minha raiva. Então, trabalhar essa consciência, ela é muito importante também nesse sentido, né, das coisas que a gente faz. Então a gente pode, por exemplo, montar uma nutrição e uma rotina de alimentação onde eu já faço uma prevenção disso. Então, poxa, eu tenho um pico de ansiedade tal horário, então a minha alimentação já vai ser voltada para, né, prevenir isso, né? Então, e alimentos que dão energia em momentos em que eu preciso ir fazer um exercício, por exemplo, né? Então dá para a gente trabalhar tudo isso, né, Elo? Para conseguir ter uma vida muito mais saudável, né? E Com saborosa cer- junto. com certeza, meu Deus, tirar o prazer da comida, a gente não dá. Eu digo que a pessoa que gosta de comer, ela, ela tem que pensar dois minutinhos para me responder se ela realmente gosta de comer. Porque assim, eu gosto de comer. Aí a pessoa fala, nossa, você gosta de comer, então você come muito? Não quer dizer isso. Eu gosto de Exato. comer de verdade. E quando eu falo comer de verdade, é sentir aquele alimento, é sentir o sabor, apreciar o tempero, é ver a consistência e você comer e falar, meu Deus, como é bom comer. Não engolir, porque a gente sente o prazer quando a gente coloca a comida na boca. A partir do momento que saiu da nossa boca, ele não tem mais sabor. Ele tem alguma função dentro do nosso corpo, mas ele não tem um sabor.
a gente não sente prazer. A gente tem um pouco desse prazer, né? Aliás, um pouco desse prazer no intestino, mas é muito pouquinho relacionado à boca. Então, se você gosta de comer, você tem que comer de verdade. É apreciar aquele alimento. Porque senão não é comer, né? Senão não é gostar. E dá pra gente adequar isso à nossa rotina. Por exemplo, tem uma questão na alimentação que é aquela coisa, comer de 3 em 3 horas, eu preciso? Acho que é a pergunta universal, assim, que eu ouço. E não precisa comer a cada 3 horas, mas a questão é, você sabe identificar a sua fome? Você sabe quando você está com fome? E eu ouço muitas pessoas assim, é claro que eu sei quando eu estou com fome, mas não sabe. Porque essa fome é muito confundida com vontadezinha, com eu quero comer um bolo, eu tô com tédio, eu estou estressada. Então, tudo isso acaba dispersando os nossos sentidos. E é muito difícil, hoje em dia, a gente saber que está realmente com fome. Fome do corpo, né? Então, eu sempre trabalho isso. E quando a gente fala de comer de 3 em 3 horas, eu não estou respeitando necessariamente minha fome. Eu estou padronizando, eu estou colocando um cronograma na minha rotina. Mas, se você não tem essa percepção de fome, você não sabe quando você tem a real fome, comer de 3 em 3 horas é uma estratégia interessante para você começar a avaliar esses sinais de fome. Então, o ideal no mundo perfeito seria você comer quando tem fome. Você saber que está comendo por vontade. E não porque, sei lá, eu tô com fome, mas na verdade essa fome não é fome, é vontade. Então, quando você não tem mais essa confusão, você sabe realmente se você está com fome ou se você está com vontade, tranquilo. Aí você come o horário que você quiser. Quando o seu corpo pedir, quando você tiver essa necessidade. Agora a pessoa falar pra mim a pessoa que passa a tarde inteira sem comer e fala, eu não sinto fome, eu falo, você tá me enganando e tá se enganando, colega, porque isso não existe, né? Quem começa a fazer um Jejum tratamento intermitente o comigo, pessoal faz, né? Que fica um tempão sem meu Deus. comer. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu passo a tarde inteira sem comer. Eu falo, mas você tem fome? Não. Aí eu pergunto, né, eu discorro um pouco o assunto, e essa pessoa fala, nossa, eu tenho muita vontade de comer no final da tarde. É vontade ou é fome? Porque você passou horas sem comer. Então, essa pessoa não sabe identificar. E aí, voltando para aquela questão do cronograma, é interessante ter. Porque se você, a princípio, não tem essa percepção boa, porque ela foi distanciada de você, então é legal, sim, você colocar um período para você comer. Porque isso vai reaprender o seu próprio organismo, o seu cérebro, que existem momentos para comer. A gente educa as crianças assim. Por quê? Porque fazendo isso, o nosso corpo ele começa a perceber que, opa, esse é o momento que ela come. Então, deixa eu usar o que tem aqui no corpo dela. Se a gente não dá essa percepção para o nosso corpo, se a gente não fala para ele, olha, eu estou comendo de novo, ele vai reservar. Então, é importante que, sim, a gente tenha essa regularidade. E, a primeiro momento, se você não souber, tudo bem, coloca horários. Mas tenha consciência de que esses horários, eles precisam estar condizentes com a sua fome e também com a intensidade da fome. Porque 2 castanhas pode até funcionar. Se você tiver com uma fome desse tamanho. Agora, se você tiver uma fome de leão, não funciona. Não funciona. Esse negócio da castanha era engraçado, porque eu comprava pacotes de castanha, eu comia 5, 2 horas pra começar. Aí falaram que fazia mal, eu falei, ferrou, porque não vou conseguir comer só 5 castanhas. Uma coisa interessante também é beber água, porque quando às vezes a gente tá com sede e acha que é fome, né? Exatamente. Quando você tá desidratado, você acha que é fome e na verdade é desidratação do seu organismo. Uma outra pergunta que eu tô aqui para te fazer também. Tem diferença entre nutrição e dieta, né?
Porque nutrição, pelo menos na minha cabeça, nutrição é uma coisa nutritiva, uma coisa que você leva para a vida. Dieta, às vezes, é um momento ou para perda de peso, ou para ganho de massa magra, ou para diminuir diabetes, alguma coisa. Qual que é? O que que é a dieta e a nutrição? Então vamos lá. Se a gente fosse entrar no contexto da palavra em si, né, a dieta seria aquilo que a gente come diariamente. Antigamente era usado assim. Só que hoje em dia ela está sendo muito mal utilizada, né? E a gente acaba falando de dieta como uma restrição, como um regime e tudo mais. Então, a dieta, ela pode ser hoje considerada, por exemplo, um plano alimentar, uma estratégia de alimentação, uma forma da pessoa encontrar talvez o objetivo dela, talvez dentro dessa alimentação padronizada, dentro dessa alimentação planejada, ela tem os resultados que ela quer. Mas a gente pode associar uma dieta sem estar restrita. Então, essa alimentação, a gente pode voltar para o contexto antigo, que era a alimentação que a gente tem diariamente. Dieta, né? Dos antigos. E a gente associar ela a uma boa nutrição. Porque quando a gente fala de alimentação saudável, e eu sempre falo isso, eu bato o martelinho nisso, alimentação saudável, ela vai depender do seu contexto. Né? Eu falei até isso ontem na minha página. Porque se você tem uma alimentação e o contexto dessa alimentação é todo lascado, só tem industrializado, só tem alimento gorduroso, só tem alimento extremamente calórico, não tem nada que é natural, então é um problema. Realmente ela não está dentro do saudável. Mas se você tem uma alimentação... O moço do ovo está passando aqui. Nossa, essa hora! Vocês vão ouvir de fundo. Essa hora, você acredita? Então vocês ouvirem o moço do ovo. Então, quando a gente fala dessa alimentação saudável, eu tenho que ver um contexto. Essa pessoa ela pode ter alimentação toda lascada, ou ela pode ter uma alimentação tranquila, né? Tem um padrão de alimentação saudável, leve, ter legumes, verduras, não ter exagero na quantidade, mas, independente dessa parte nutricional, a gente precisa lembrar que um contexto, ele também está aliado, associado com o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, o que eu dou conta de fazer, o que eu posso financiar. Porque não adianta a gente ter uma alimentação saudável se a gente não consegue manter ela. Então é essa que é a questão. Só é saudável se, de forma geral, eu trago essa saúde para mim. Saúde física, saúde emocional, porque querendo ou não, se a gente fica tão bitolado, se a gente fica tão preocupado com, meu Deus, eu vou dar conta de comprar esses alimentos que a nutricionista colocou, eu nem sei onde comprar. Pronto, isso já não torna saudável para você. Não é para você. Então, eu resolvi isso daí contratando uma pessoa para fazer minha alimentação. Que eu indico sempre aqui, que é a Silene. Eu vivo de marmitinha. Ela faz tudo lá para mim que tem que fazer. Eu só descongelo e como. Porque se eu for ficar pensando, me causava, moço, uma ansiedade. Porque eu ficava, meu Deus do céu, tem que comprar castanha, tem que comprar não sei o quê. Eu detesto. Eu nunca consegui fazer, gente. Nunca consegui fazer. Mas agora eu vou marcar com você, que eu acho que agora vai. Porque faz total sentido a forma como você montou isso. Por isso que o nome faz total sentido, né? Nutri Ideal. Porque você pegou o que é importante para fazer isso dar certo. Porque dá um cardápio, você pega até no Google, né? Com certeza. Com certeza. Se vocês, aliás, quem estiver aqui na live, quiser um cardápio, coloca lá no Google, cardápio de semana, de mês, pode ir lá, vocês ficam em paz. Eu não acho ruim, não. De verdade. Mas eu quero ver tu fazer, entendeu? E outra, dá certo, né? Porque, primeiro que eu nunca consegui fazer, né? Mas as pessoas, às vezes tem coisa na internet que não faz o menor sentido. E aí não dá certo, não vai funcionar, não vai te trazer saúde, não vai te trazer imunidade, que é o que a gente acaba buscando, né? Em conjunto. Uma coisa que eu não posso esquecer de perguntar, senão eu tenho um troço, que eu escrevi também no post, existe uma base alimentar que vai funcionar para todas as mulheres ou para todos os homens? Porque a gente sabe que cada ser humano é único. Não tem o que falar. Mas existe alguma base? Eu até coloquei lá como uma pergunta que eu falei assim, vamos descobrir juntos.
se existe algo que funciona para o ser humano como um todo, ou não, é relativo, como que é? Vamos lá. É aquela questão. A Grão que constrói comentou aqui, é bem difícil mesmo fazer. Mas, ó, com a Então, NutriDel agora vai, viu? Eu vou fazer agora e vou vai. comentar com vocês. Vou fazer mesmo. Então, essa questão do que tem para todo mundo é o que o próprio Guia Alimentar da População Brasileira fala, né? Então, a gente tem, e o que muitas pessoas não sabem, a gente tem um guia alimentar focado na população brasileira que vai suprir as necessidades dessa população de forma geral. Esse guia, ele dá um passo a passo. O que você precisa fazer para ter uma alimentação saudável. E muitas vezes as pessoas não têm noção de que acontece isso, né, de que tem isso, e quando tem à disposição, acha que não é nada daquilo. Por quê? Porque o ser saudável, ele pode ter a sua complexidade, mas ele é muito simples. É o que a gente come de comida de verdade. Então, quando a gente fala de um padrão, né, usando bastante o que o guia mesmo fala, é que se a gente tem um padrão alimentar mais voltado para o natural, que a gente tira todos aqueles super processados, não tira de forma assim a se restringir ao último, não, mas a gente simplesmente diminui. Então, tá tudo ok. A gente pode comer tudo. Só que a gente tem as quantidades e a gente tem os momentos para isso. Né? Então, antigamente, uma... Só um minutinho. Amor, você pega o carregador ali para mim? Então, antigamente, a gente tinha, por exemplo, o bolo era visto como algo para comer em aniversário. Brigadeiro era coisa de aniversário. Hoje, a todo lugar você tem um bolo, você tem um brigadeiro. Não tem mais momento para isso. Todo momento é momento. Então, acaba que a gente não entende mais o contexto das coisas, o momento certo para isso. E esse guia, ele mostra que, olha, se você tiver uma alimentação mais rica em alimentos naturais, em menor quantidade possível de alimentos industrializados, extremamente industrializados, e ter um consumo moderado daquilo que é de adição, né? Aquilo que tem muito óleo, muito açúcar e muita gordura, você tiver uma redução daquilo, tá tudo bem. Você pode incluir o que você quiser na sua alimentação. O que as pessoas muitas vezes não olham é o seguinte: eu preciso ter uma alimentação saudável, então deixa eu tirar as coisas que eu como. Não, não é tirar. É você incluir aquilo que você não come. Tá ali no bolsinho, amor de fora. Então, é incluir o que você não come. Por exemplo, uma das coisas que a gente consome pouco, e a gente já até viu em pesquisa, né, do próprio IBGE, são as fibras de forma geral. Essas fibras a gente tem o quê? Nos legumes, nas verduras, a gente tem nas frutas, nas folhas, nos cereais integrais, aquele menos processado possível. Então, é um composto, né? Uma fibra, é um composto que a gente precisa consumir e está na onde? Na alimentação natural. Então, é mais voltado para o que a natureza oferece para a gente. E o que a gente tem muito hoje é a base da alimentação, ela se torna aquilo que é mais prático. Obrigada. É difícil fugir dos processados hoje em dia, difícil que eu digo assim, se você vai no mercado ou em um aplicativo, no iFood, a quantidade de processados é muito maior do que os alimentos, né, naturais. A Silene, inclusive, eu fazendo propaganda da Silene de graça aqui, Silene. A Silene, inclusive, ela tem uma horta no próprio quintal. Ela é mãe de uma colega minha. Então, é uma horta no quintal da casa dela, né? Os temperos que ela usa também são naturais, também são orgânicos. Ela não compra o Sazon. Então, assim, isso eu acho muito interessante, porque às vezes a gente manda fazer marmitinhas em alguns lugares e a gente não sabe que tipo de tempero que a pessoa usa, né? Então, às vezes a pessoa pode até estar fazendo alguma coisa natural, porém o tempero tá ali cheio de sódio, cheio de sal, que aí não vai, né? Não vai ajudar.
Ela faz bolo sem farinha, que é só com aveia, com as coisas. Então, assim, é importante os detalhes também, né? Porque a gente vê muita propaganda aí de marmitinhas, só que a gente não sabe como é feito. Então, o detalhe também importa, também tem esse peso. Eu acho que assim, o contexto disso tudo é o que mais importa do que a gente colocar apenas o que tem nesse alimento. Por exemplo, ontem eu até falei bastante sobre isso. Eu coloquei uma enquete lá, colocando meu café da manhã, é saudável ou não é? Não é saudável. Muita gente falou que é saudável. E depois, no outro story, eu coloquei assim, o que você não considera saudável? A partir desse momento, eu fiz a pessoa olhar com um composto diferente, olhar para cada alimento, para cada coisa. E aí sim, a gente tem muita gente rotulando. Não, não é saudável. Isso aqui é ruim. Então, quando a gente olha no contexto, a gente tem a percepção de, ok, esse bolo ela faz às vezes sem farinha branca. Mas no contexto geral, como que é o consumo desse bolo? Às vezes a pessoa exagera no consumo só porque ele é fit, só porque ele é saudável. Então, se eu olhar só para o ingrediente, às vezes eu falo, não, é saudável, mas eu como exageradamente, o contexto muda. Então, o que vai ganhar ali na luta do que é bom e o que não é o contexto. Então, se você, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, você consegue incluir alimentos que são saudáveis, sim, mas de forma geral, a sua alimentação ela é muito rica, tem alimentos, tem frutas, verduras, ela é rica em alimentos naturais, a maioria das coisas não é processada, a maioria das coisas tem sim alguns processados, mas grande parte não é. E quando eu falo de grande parte, por exemplo, arroz e feijão, ele é processado. A gente compra no saquinho, porque se fosse para ir lá na horta e pegar, a gente ia sofrer um pouquinho. Mas eles são integrais, são grãos íntegros, são grãos puros. Então a gente faz a preparação. O que é importante a gente lembrar é assim, ó, o que é saudável geralmente é o ingrediente ou tem pouco ingrediente. O que não é saudável geralmente tem muito ingrediente, né? O que é saudável é o ingrediente ou tem pouco ingrediente. E é isso que a gente precisa adicionar na nossa rotina. Aí se a gente for pensar assim, uma alimentação, né? Vou falar assim, refeição por refeição que a gente pode ter incluir na nossa rotina, né, no dia a dia, 3 a 4 porções de frutas, que é o que o próprio guia oferece, né, fala pra gente oferecer. Então, como que eu vou colocar 4 frutas no meu dia, Lô? Coloca uma maçã de manhã, meio mamão de manhã. No meio da tarde, coloca uma banana ali, já que tá com pouca fome, ou quase não tem fome. Né? Depois do almoço, coloca uma ali também, por que não? Uma fruta cítrica para ajudar na absorção da vitamina C ali. Então, você pode colocar no período da tarde, que é um período que você sente pouca fome, talvez. Então, pronto, já foi 4 frutas e você nem viu. Se eu quiser colocar ali no café da manhã, um café da manhã saudável, base natural, se você quiser incluir um iogurte, um cereal, é integral. Então, você pode incluir. Poxa, eu quero comer pão. O pão, ele é um processado, mas ele tem poucos ingredientes na sua composição. Então, por que não? Inclui algo dentro desse pão que vai ser mais nutritivo, né? O que é mais natural? É eu comprar uma manteiga, uma margarina, que é pura gordura, ou se eu colocar um patê com frango, com milho, com cenoura, então já fica diferente, a gente muda, a gente colocou mais natural, né? Se a gente for pensar ali num almoço, eu penso assim, almoço e jantar, a gente tem que incluir legumes e verduras, a gente não inclui isso em outras refeições. Então faça desses momentos, né, um momento especial para você incluir esses alimentos que faltam em outras horas. Então, não é difícil, né? É só a gente pensar e incluir mais alimentos naturais e reduzir mais alimentos industrializados que talvez a gente não vai precisar para viver, mas a gente quer que eles estejam na nossa rotina. Então, se eu falo, eu quero ter bolacha recheada na minha rotina, eu posso ter, mas sem ela eu vivo muito bem. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, aqueles alimentos que a gente pode tirar que talvez não vão fazer tanta diferença assim, a não ser para a questão do prazer
e da facilidade, né? Que muitas vezes a gente procura. Exatamente. Que legal, gente. Tá vendo? Desmistificando aqui a alimentação saudável, hein? A gente tem tantas dúvidas, né? E coisas que a gente que tá errado no nosso consentimento, né? A gente acha que tá fazendo certo e fica parecendo muito difícil fazer uma nutrição e você passa isso com uma leveza que dá até gosto. Você fala, nossa, que delícia. Parece tão fácil, tão leve de fazer, que dá vontade de fazer, sabe? Isso é muito assim, legal, muito bacana. Às vezes é muito fácil a gente fazer uma dieta. Porque na dieta a gente tem o quê? A dieta de hoje, né? O regime de hoje é não coma isso, não coma aquilo. Essa ação de não coma é fácil, a gente entende o que é não comer. E a gente entende o que são os alimentos. Então, não coma arroz. Tá, é só eu não comer. Não coma pão. Tá, é fácil, é só não comer. Agora, quando eu falo assim, por que você quer comer esse pão? Qual que é a percepção que você tem sobre isso? Você precisa comer 2, 3? Você não pode perceber a sua fome? Então, isso é muito mais complexo. Ninguém quer trabalho. Essa é a verdade. Então, quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente precisa, sim, trabalhar mudanças de comportamento, mudanças de hábitos que a gente trouxe por anos na nossa vida. A gente precisa ter essa disposição para fazer a mudança, porque é difícil. É muito difícil. Eu não acho que seja fácil, né? Igual você falou, você passa com tanta leveza. Porque a gente acaba adaptando isso para nossa rotina, que melhor encaixa na minha vida. Mas não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil ficar pensando, poxa, eu tô entediada ou eu tô com fome? Isso é uma prática. Por isso que o meu atendimento, eu não faço ele como um atendimento único. Porque andorinha sozinha não faz verão. O que faz verão? Um enxame de andorinha. Então, o que vai fazer você mudar a percepção da comida, a relação da comida, como você se sente, né? E quais os questionamentos que você precisa fazer para tornar essa alimentação um pouco mais consciente e saudável, isso demanda treinamento. É uma prática. Então, por isso que eu digo que para as minhas pacientes, né, de emagrecimento, eu falo, olha, você está numa jornada. A jornada é essa. O objetivo está lá na frente. Só que para você chegar nele, você vai precisar caminhar. Se você não caminhar, você não chega. E eu tô aqui para ser a guia, para ser a pessoa que vai dar esse suporte. Porque igual eu falei para você no começo, muitas pessoas veem o nutricionista como alguém que vai dar um cardápio pronto. Vai ser a polícia de prato, vai ser a pessoa que vai dar bronca, vai ser a pessoa que fala, ai, você não perdeu peso, então volta daqui mês que vem. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai guiar. Então, poxa, eu não consegui fazer. Tá, vamos entender o que aconteceu, que você não conseguiu fazer. Essa rotina, que talvez esteja um pouco ruim, não tá dando certo você incluir isso, talvez a gente mudando, colocando uma preparação mais prática, não vai facilitar. Fazendo um planejamento diferente, será que não vai ajudar? Tudo isso vai encaixando ali para que você consiga caminhar. É como se fosse uma fonte, né? Que esteja um pouquinho esburacado. Eu tô ali para tampar os buraquinhos, entendeu? De algum jeito, eu vou estar ali para ajudar você a atravessar essa passarela desburacada aí de jeito mais fácil. Vai ser fácil passar? Às vezes não, porque às vezes tem medo de altura. Mas eu vou ajudar você a passar, porque eu vou estar ali sendo o seu apoio. Que legal, gente. Eu amei, tô encantada. Já vou marcar de verdade com você aqui que eu quero fazer uma nutrição. Aí, vamos lá agora. Eu nunca consegui fazer dieta, mas vamos ver se a nutrição consciente, já gostei do nome, já fui, né? Gente, já bota melhor. consciência. Gostei muito, Elô, muito da sua técnica, achei muito legal, muito humano, muito empática, né? E que realmente se importa com a pessoa, não é só, olha, tá aqui, pega aqui e segue aí que vai dar certo, né? Então eu acho isso muito legal. Esse é o diferencial, né, que a gente vê no seu trabalho e eu achei incrível. E fique à vontade agora, a gente já está indo para uma hora de live aqui. Fique à vontade se você quiser falar alguma coisa para finalizar e deixar aqui seus contatos, porque eu vou compartilhar também
Eu vou fazer e compartilhar com o pessoal como está sendo o meu processo, porque eu vou indicar. Eu achei que faz todo sentido aqui com o que a gente acredita. Legal, legal. Bom, o que eu digo para as pessoas é assim, ó, se você, em todo esse processo, tanto de reeducação, tanto de emagrecimento, você quer ter essa mudança, né? Se você quer realmente que ela aconteça, a primeira coisa que tem que colocar na sua cabeça é respeite-se. Eu acho que essa é uma palavra que define muita coisa. Porque a partir do momento que a gente se respeita, eu tenho uma rotina que vai de acordo com o que eu tenho, né, de verdade. Eu respeito a minha cultura, aquilo que eu aprendi a vida inteira. Você não precisa descartar a cultura que você trouxe, né? O costume de tomar café preto todo dia com um pão com margarina. Você não precisa descartar isso. Você precisa respeitar isso e trazer também para você. Respeitar o seu corpo. O seu corpo tem o seu momento. Ele sabe o que você precisa, ele sabe falar, você só precisa começar a ouvir. Então, começar a respeitar esse corpo. Respeitar a sua mente. Às vezes, a gente vai tentar fazer alguma coisa e a gente fica enlouquecido. E aí acaba aumentando aquela ansiedade. Então, não é para você. Respeite o seu momento. Respeite a sua mente também. Eu acho que a palavra da vez é esse respeito, né? Pelo seu processo, pelo seu momento, pela sua cultura. Independente do que você for fazer, respeitar que você é uma pessoa diferente de qualquer outra. Hoje eu quero um processo X, vou fazer a dieta da minha amiga. Não, não, você não é a sua amiga. Você é você, se trate como única, né? Se trate como uma pessoa especial. E saiba que esse processo, ele não é responsabilidade da profissional. É responsabilidade sua. É a sua vida, é o que você quer para você. Só que essa profissional precisa estar do seu lado para te apoiar. Mas lembra, não é responsabilidade dela. Não é porque você passou, que você não emagreceu, que a culpa é dela. Não, vamos trazer essa responsabilidade. O que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de diferente dentro da minha rotina, respeitando aquilo que eu preciso respeitar. Então, a gente colocando esses conceitos em jogo, eu acho que tudo é possível. Todos os resultados que a gente quer vai acontecer no nosso tempo, né? Respeitando novamente o nosso tempo. E a gente com certeza vai ter os resultados que a gente quer de um jeito muito mais leve, de um jeito muito mais prazeroso. Que lindo, muito legal. Tem uma frase que eu gosto de falar que é: qualidade exige dedicação. Então, se você quer Sim, algo de qualidade, dedique-se, né? E, com certeza. pessoal, obrigada para quem passou por aqui, quem acompanhou a gente. Vou deixar os contatos da Elo aqui no canal e depois eu conto para vocês como está sendo esse meu processo com ela e vamos ver os resultados aí. Elo, muito Olha só, obrigada, viu? Vamos ver se a gente marca, a gente pega temas aqui e marca mais vezes, porque eu vamos gosto de trazer marcar. esse conteúdo. Eu acho que o que eu trabalho na Lapidando Mentes é o equilíbrio da saúde mental, emocional, física e espiritual. E não tem como falar de saúde sem falar de nutrição, né? Com Então, quando eu vi certeza. lá seu canal, eu falei, eu vi um vídeo com o Bru, eu falei, nossa, é muito legal, né? Então, eu quis trazer e quero compartilhar com o pessoal, porque precisa, a gente precisa olhar para esses pontos, cuidar de tudo de dentro para fora, né? Então, Com vamos ter certeza. responsabilidade. Vamos marcar novamente, sim. Muito obrigada pelo convite. Para todo mundo que participou também, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu direct fica aberto também para tirar as dúvidas. O que eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Na base do possível, a gente tenta, né, Mi? Com certeza, e vai dar certo. A gente acreditando e fazendo o que a gente tem que fazer, o processo funciona, né? Só não dá pra gente se Com certeza. sabotar, que aí fica É isso difícil. aí. É Bru, isso aí, Mi. Marco, o pessoal todo que entrou aqui, Laís, muitíssimo obrigada. Elô, brigadíssimo. Eu vou compartilhar nossa live e muito obrigada. Uma ótima noite. Imagina. Ótima noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.